Olá, muito bom dia a todos e a todas, minhas amigas, meus irmãos, que faz um tempo que não nos vemos aqui. É uma alegria estar aqui novamente com todos vocês. E, e hoje nós trouxemos uma reflexão muito importante para a nossa vida. Mas antes de começar essa reflexão, eu quero, e antes da nossa oração, quero só compartilhar com vocês que nós faremos a nossa fala e depois, ao final, nós abriremos para nossas perguntas, para nossa reflexão, e aí cada um pode levantar a sua mão e pedir aí um momento para a gente poder compartilhar das nossas reflexões em conjunto, tá bom? Então, vamos à nossa conexão com o Pai, a conexão com o nosso irmão e mestre Jesus Cristo, através de uma oração sincera, rogando para o Pai e ao Mestre, que possam nos abençoar nessa manhã, nos proteger e nos orientar, inspirando através do seu evangelho de luz, de amor e de fraternidade, a fim de que os nossos corações se unam em torno dessa mensagem, a fim de que nós possamos realmente praticar essa lei de amor, de justiça e de caridade que o Mestre Jesus veio nos trazer. Bom, vamos então dar início à nossa reflexão de hoje. Hoje nós queremos começar essa nossa reflexão a partir de uma experiência que todos nós, né, independente de religião, nós conseguimos reconhecer. Em momento algum, né, da nossa vida, nós deixamos de nos pegar em situações como, por exemplo, o trabalho está andando bem, as contas estão fechando, ou mais ou menos, né? Os projetos da nossa vida andam num curso adequado, e mesmo assim, nós temos uma sensação de falta que a gente não sabe explicar o porquê dessa falta e que falta é essa. E aí nós compramos alguma coisa e a sensação passa por uns dias. Nós viajamos, nós tiramos férias, nós buscamos nos entreter e isso passa, né? Essa sensação passa novamente. Nós alcançamos uma meta que nós estabelecemos para a nossa vida e depois de alcançada essa meta, a sensação passa novamente. E aí volta tudo, toda essa falta que a gente não sabe qual é. E a gente acaba seguindo para a próxima coisa, para a próxima aquisição, para a próxima viagem, para a próxima meta, sem nunca, ou quase nunca, parar para a gente se perguntar o que realmente, afinal, está nos faltando. E, como no Evangelho de Jesus, né, todas as respostas estão dadas. Há uma frase de Jesus, que é o tema da nossa reflexão de hoje, que está registrada no capítulo 6 do Evangelho de João, tá? Mais precisamente ali iniciando no capítulo 20, no versículo 20 até o 40, que fala diretamente dessa experiência que todos nós encarnados vivemos aqui. E é sobre essa experiência, ou sobre essa frase que a gente vai refletir hoje, nessa manhã. E onde Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Aqui é uma composição de algumas falas que ele tem nesse capítulo, e essa frase é muito forte, né? E quem estuda o Evangelho com alguma constância vai percebendo
que nenhuma palavra do Cristo ela é gratuita, né? Ou que foram captadas pelos evangelistas foi captada, né, de forma gratuita e muito menos falada por Jesus de forma gratuita. Até a escolha desse símbolo do pão para se identificar, né, carrega informação, carrega um sentido e um significado. E essa frase, né, de tão conhecida, muitas vezes corre o risco da gente já não escutar ela de verdade, né? O que é muito comum quando acontece com coisas que a gente ouve sempre. E aí nós queremos propor hoje examinar com calma essa frase e essa palavra, principalmente do pão, sem pressa da gente resolver ela, mas com uma proposta de reflexão para a gente entender o quanto isso faz sentido e a gente possa colocar isso em prática nas nossas vidas. Como a gente disse, essa declaração de Jesus, ela não foi dita no vazio, né, a partir do nada. Ela vem logo depois, nesse capítulo do Evangelho de João, de um dos episódios que são mais conhecidos na vida de Jesus, que é a multiplicação dos pães, dos pães e dos peixes, né? Então, ali, uma multidão que havia seguido o Cristo até um lugar bastante afastado, no final do dia, essas centenas de pessoas estavam ali sem ter o que comer. E depois de ter ouvido ele falar, Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixes que tinham ali disponíveis, ele alimentou todos. E é importante lembrar aqui o que isso significa naquele momento. Para aquela gente que convivia com uma escassez todos os dias, não sabia o que teriam que comer, né, o que poderiam comer, aquilo ali não era um espetáculo. Por mais mágico que parecesse, era um problema, é um dos problemas mais concretos da vida, resolvido diante dos olhos deles. E isso tem muita importância para a nossa reflexão. E o que acontece no dia seguinte dessa passagem é o que dá peso para a cena da nossa reflexão. Jesus havia ali atravessado para uma outra margem do lago, próximo de onde eles estavam, e a multidão que estavam com ele, ao perceber que ele não estava mais ali, aonde ele tinha feito a preleção e a multiplicação, embarca, né, num barquinho e atravessa através desse navio, desse barquinho, né? Atravessa esse lago. E quando encontram Jesus do outro lado, pergunta, né? Rabi é mestre, né? Mestre, quando chegaste aqui? Perguntam para ele. E Jesus responde a pergunta, ou melhor, não responde a pergunta diretamente, ela responde o que está por trás dessa pergunta. Ele diz assim: em verdade, eu vos digo, vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. E ele viu uma exatidão, né, no que movia aquela gente naquele momento. No dia anterior, eles haviam recebido um sinal, né? E sempre um sinal, por definição, ele aponta para algo além de si mesmo, né? E a multiplicação era um dos sinais. A multiplicação dos pães e dos peixes, ele apontava, assim como todo sinal, para quem realizava aquele sinal, para quem a realizava. No entanto, naquele momento ali, a multidão ficou presa no pão. Veio atrás do efeito e não da causa. E do presente que receberam ali, mas não de quem oferecia, necessariamente. E é exatamente aí, né, nesse ponto, né, diante
das pessoas ali que confundiam a fome do corpo com a fome de fatos, né, de fato que as moviam até ali, que Jesus diz para elas: eu sou o pão da vida. E isso já começa a nos dar uma clarear um pouco desse símbolo, um pouco sobre esse símbolo que ele quis nos trazer. E é importante reparar, primeiro de tudo, quando nós vamos analisar essa frase de Jesus, na forma antes do conteúdo. Jesus não diz assim: eis aqui uma lição sobre o alimento espiritual. Ele diz quem ele é, né? E isso muda o que está sendo oferecido. Uma doutrina que se aprende e a gente leva ela consigo, né? Ela vira a propriedade de quem aprendeu. Isso é muito interessante. O, e o professor ali deixa de ser necessário, vamos dizer assim. E aí, e isso é importante, porque quem se apresenta como próprio alimento, no caso, como Jesus se apresentou, ele propõe outra coisa muito diferente. Ele propõe um vínculo que permanece, e não um conteúdo que se guarda na mente, apenas e no coração. E por que, refletindo bastante sobre isso, a gente pode perceber, né, por que essas palavras dele tocavam tanto a gente de um jeito diferente? Tocaram todos eles naquela época e nos tocam até hoje. E eu creio, né, que todos aqui, né, conhecem de alguma forma essa experiência, né? Nós lemos uma fala de Jesus no Evangelho com atenção e alguma coisa em nós reconhece como verdade, antes de qualquer raciocínio. É um sentimento, né? Talvez você já tenha tido essa experiência. E uma forma de compreender isso é que ele não nos entrega algo de fora para dentro. Ele desperta o que já está em nós, o que está adormecido, assim como todo bom mestre, né? E como quem sopra brasas, né? E aquelas brasas que pareciam que estavam apagadas. E todos nós carregamos os mesmos germes divinos. E a diferença é que de nós para ele é que ele já desenvolveu todos esses germes com plenitude, que são essas brasas que são sopradas por ele. E nós, por nós termos sido criados iguais, né, inclusive ele apenas está um pouco mais adiante dessa jornada do que nós. Por isso a gente chama ele de irmão mais velho, né? E por isso que ele pode dizer, eu sou o pão, em vez de dizer, eu tenho um ensinamento. E é importante a gente olhar dessa forma, porque com isso ele não aponta um caminho exterior, ele é a demonstração viva daquilo que cada um de nós vai se tornar. E não é pode se tornar, vai se tornar, pela lei divina de que todos se tornarão perfeitos. E o papel, né, de quem já percorreu essa estrada interna e inteira, né, completamente, é convidar quem ainda não caminha, ou melhor, quem ainda caminha, né, nessa estrada, e está caminhando nessa estrada, e principalmente para não desistir, né? Porque é uma caminhada que tem bastante percalços, né? Mas muito mais alegrias. E se ele é o alimento, é importante a gente pensar nisso, né? Se ele é o alimento, a pergunta que fica para nós é: alimento para qual fome? Todo alimento atende uma fome, seja uma fome né, de fome de estômago roncando, né, ou fome de desejo de comer alguma coisa, né? E essa cena da travessia,
ela ajuda de novo a gente a refletir sobre essa ideia. Aquela multidão que cruzou o lago, né, com fome de pão, desse pão comum, que sacia a fome do estômago, mas, mas, que, mas que o que movia, na verdade, sem que elas soubessem, era outra carência. Elas iam em busca do pão material, mas inconscientemente elas não estavam percebendo que tinha uma outra carência, de uma outra fome. E a penúria material, no mundo real, assim como elas já viviam e que muitos vivem ainda hoje, ela é real, ela é extensa e ela é muito urgente. Nós sabemos disso, né? Nós mesmos, agora, na Casa de João Pedro, estamos com um movimento para, assim como todos os anos, e assim como muitas instituições religiosas e não religiosas, aqui no inverno, em que nós estamos passando, estão buscando atender essa necessidade material, de penúria do frio, da fome, da sede. E ninguém sério aqui pode relativizar essa necessidade, né? Mas a penúria maior é a que alcança o maior número incontável de corações que ainda não se deram conta disso, né? Que é a penúria espiritual. E é sobre isso a fala de Jesus. E basta a gente olhar pela nossa volta, né? Todos nós temos conhecidos pessoas materialmente resolvidas, vivendo em estado de abatimento e desesperança que assusta a gente. E existe uma relação de causa entre essas duas carências, que raramente a gente enxerga. Se a fome do espírito ela estivesse saciada totalmente, se já tivéssemos a maturidade interior que o evangelho propõe, ninguém conseguiria ver um irmão passando necessidade e continuar em paz sem fazer nada. No fundo, então, a penúria material persiste na Terra porque a espiritual, essa penúria espiritual, ainda não foi resolvida em todos os nossos corações. E isso nos obriga, de certa forma, a rever um conceito que até o nosso movimento espírita, o espiritualista, e todos os movimentos, de alguma forma, às vezes, torna isso estreito demais, que é o conceito da própria caridade. E a gente já falou aqui em alguns estudos, mas vale lembrar, porque nós tendemos a reservá-la à assistência material. E ela é indispensável, sem dúvida, como nós já falamos. Mas há uma passagem, principalmente que está narrada num dos livros do Emmanuel, na obra Paulo Estevam, e que é psicografada pelo Chico, e ele ilumina bastante esse ponto. Ele conta ali, o Emmanuel, que Paulo de Tarso, quando foi visitar uma comunidade cristã de Jerusalém, no caso a Casa do Caminho ali, que estava começando, que estava sendo instituída ali por Pedro e todos os demais, nos tempos de muita perseguição, encontrou ela reduzida a uma casa de assistência aos corpos, né? E ele narra dessa forma. Eles alimentavam, eles tratavam os enfermos, mas eles tinham deixado de anunciar a mensagem do Cristo. E estava sufocada pelas pressões do farisaísmo dominante da época. Os fariseus ali eram aqueles que dominaram, inclusive aqueles que mandaram Cristo para a cruz. Paulo, né, naquele momento, estava preocupado, né, e ele teria dito a Barnabé que os corpos necessitados sempre existiriam. Ou seja, a fome do corpo sempre existiria e todas as outras necessidades. E que o auxílio material não deveria ser negligenciado, mas que, em primeiro lugar, deveria estar a iluminação do espírito, junto com esse processo de atendimento como um todo. Porque quem traz o Cristo no íntimo renova por completo a visão de mundo. As próprias dificuldades
deixam de ser apenas dificuldades e elas começam a se converter em recursos pedagógicos de Deus para o nosso crescimento. Recursos pedagógicos que Deus nos dá para o nosso crescimento. É uma mudança de perspectiva completa. E a distinção, essa distinção, ela é precisa, né? A assistência material, ela resolve o problema transitório de um corpo que é perecível. Mas a caridade da iluminação trabalha para a eternidade do espírito. Ela busca emancipar, libertar. Então, não se trata de escolher entre as duas aqui. Não é uma questão de escolher entre a caridade material e a caridade espiritual. Trata-se, na verdade, de nós não esquecermos qual delas é a raiz. E vale a gente registrar. O estudo, por exemplo, como a gente está fazendo aqui nessa manhã, e que é feito em todos os estudos da Casa de João Pedro, sejam presenciais ou remotos, ela também é um ato de entrega de alimento, mas de um alimento espiritual, que a gente pode entender também como um ato de caridade de Deus com todos nós, que nos movimenta para esse momento de estudo. Bom, e se existe, de certa forma, fome do espírito, existe uma alimentação do espírito, né? Se existe fome do corpo, existe um alimento específico que nós já conhecemos muito bem. E se existe a do espírito, existe uma específica alimentação para o espírito. E aqui, né, vem uma pergunta bem prática para todos nós. Nós gastamos horas por dia cuidando do corpo, né, fazendo a higiene, comendo, cuidando da saúde. E quanto tempo, na verdade, por dia nós dedicamos a aquilo que de fato nós somos, né, que é o espírito. Mais uma vez, nós não estamos negligenciando nem a higiene do corpo, nem a busca pela comida, e muito menos pela saúde, né? Da busca por essa construção de uma saúde plena. Mas quanto tempo nós estamos dedicando por dia àquilo ou a quem nós realmente somos? Nós passamos anos sem cuidar dessa nutrição. E depois nós nos surpreendemos com uma vontade fragilizada, nós nos surpreendemos sem força para as mudanças de que precisamos realmente fazer. E quando as mudanças muitas vezes chegam impositivas e acabam mudando tudo na nossa vida, nós ficamos mais fragilizados ainda. Isso, na verdade, representa a inanição do espírito. É uma espécie de anemia espiritual. E o resultado é o esperado, não tem um resultado diferente, que não, muitas vezes, um estado de alerta em que, muitas vezes, muitos companheiros chegam na casa espírita, seja para trabalhar, seja para buscar ajuda. E a questão não é só de quantidade, né, do quantas horas, né, mas é da qualidade com que a gente faz isso. Ninguém aqui, em sã consciência, come comida estragada todos os dias, né? Aqui ninguém, acredito que come comida estragada. E muito rapidamente percebe pelo olfato, a menos que esteja aí com alguma doença respiratória, vai perceber com o olfato, e muitas vezes facilmente com os olhos, que ela está estragada. E vocês não comem, né? Nós não comemos. E no terreno do espírito, no entanto, a gente acaba fazendo exatamente isso. A gente consome notícia, muitas notícias que nos revoltam, conversas que diminuem os outros, informações desequilibradas de todo tipo, e depois nós não entendemos a indigestão. E pior, muitas vezes nós estamos viciados nesses alimentos, como quem está viciado em açúcar, por exemplo, ou em qualquer outro tipo de alimento. E o Emmanuel,
tem uma fala no prefácio do livro Vinha de Luz, em que ele oferece para nós um termômetro para essa avaliação. E eu acho muito prático esse termômetro que ele nos traz. Ele diz assim: a abelha busca o pólen, o abutre busca o cadáver. Olha que forte essa imagem, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Cada criatura procura o alimento espiritual que corresponde à sua faixa evolutiva. E isso é muito importante a gente compreender. E com isso ele quer dizer também que se nós queremos saber, mais ou menos, né, em que ponto da estrada nós estamos, então nós podemos observar o que nos dá prazer. O que nos dá prazer de ler, de ouvir e de comentar. Observemos isso ao longo do dia, daqui para frente. O que me dá prazer de ler, de ouvir, de ver e de alimentar, né, de comentar, perdão. Se for a maledicência, a notícia ruim, né, e todas as demais fofocas, o alerta está dado, né? É isso. Ele deixou muito claro. O Emmanuel, ele completa ali, ele diz assim, nesse mesmo prefácio, que com uma definição que para mim vale a vida inteira, né? Ele diz assim: o cristão, de fato, é aquele que já se cansou das experiências puramente transitórias, que tem agora fome de claridades eternas, fome de sabedoria, fome de amor. Eu vou repetir. O cristão, ele é aquele que já se cansou das experiências puramente transitórias, que tem fome dessas claridades eternas, uma fome de sabedoria, de amor, tá? E de tudo aquilo que faz com que nós busquemos a luz. Então, não o que formalmente se diz cristão, né? Mas o que já entrou na senda, porque muitas pessoas não são cristãs e buscam a sabedoria, buscam o amor. Isso é muito importante, mas aqui nós estamos trazendo porque essas pessoas buscam verdades que são virtudes, e compreendendo que Cristo é o governador espiritual desse planeta, assim como a doutrina espírita nos mostra, fica mais claro ainda que todos nós estamos, quando buscamos virtudes, nos alimentar de virtudes e desenvolvê-las nas nossas vidas, independe de qualquer nomenclatura que está colada na nossa testa, no nosso peito ou numa correntinha que nós trazemos. Então, o Evangelho, diz ele ainda nesse prefácio, né, é o divino celeiro, ele diz, desse pão da imortalidade. Ou seja, é uma fonte inesgotável. Esse é o pão da vida, como ele mesmo se intitula. E ainda tem um motivo prático para a gente cuidar dessa nutrição do espírito, né? Ela constrói, assim como a nutrição do corpo físico, que busca construir uma reserva, seja de músculo, seja de estrutura corporal, para a gente poder enfrentar desafios da vida, a do espírito também constrói uma reserva, né, para os momentos de provas. E como todos nós sabemos, a nossa vida, assim como a natureza, ela é constituída de estações. E o inverno, assim como nós estamos vivendo agora aqui no sul, ele chega para todos, tá? Assim como a primavera, assim como o verão e assim como o outono. E, e é importante a gente considerar todas essas estações, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. E quem começa a estudar a sério, costuma dizer assim: depois que eu comecei a estudar o Evangelho, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Não ruins, mais difíceis, mais desafiadoras. E, na verdade, a pessoa passou a ter uma condição melhor de atravessar essas experiências pelas quais ele ainda não estava pronto, ou não estava pronto ainda.
Então, o recurso sempre chega junto e antes com a prova que ela vai sustentar. É importante a gente entender isso. E quem se descuida no momento da calmaria, né, como a cigarra lá da fábula de La Fontaine, ele é surpreendido pelo inverno sem a provisão nenhuma, né? E no desespero de quem não tem base, vêm as decisões impensadas. E principalmente nessa época, isso que nós vivemos, né, esse momento de vida de sociedade, isso se agrava ainda mais. Esse quadro, né, que nós temos aqui se agrava ainda mais, porque nós estamos cercados de estímulos, entendendo a respeito do espírito, né? Nós estamos cercados de estímulos, estamos mergulhados, de certa forma, em telas e realidades virtuais que acabam nos conectando a tudo, né? Menos a nós mesmos. E aí nós podemos atravessar anos sem visitar a própria vida interior, entretidos com essa vida virtual, essa conexão que promove ainda mais uma conexão virtual, que pode se dar também com programas de televisão, assim como já acontecia há muito tempo antes do advento do celular, né? E descobrir só na hora da tempestade que não havia nada acumulado espiritualmente para servir de apoio é bem desafiador. E em casos extremos, essa falta de recursos interiores de cada um de nós leva a alguns desfechos bastante dolorosos, que muitos de nós já conhecemos e reconhecemos em muitos que nos rodeiam. Então, cuidar da vida interior não é luxo, gente. Cuidar da vida interior não é um luxo contemplativo, né? É uma questão de estrutura para poder aguentar, né? Suportar os desafios que com certeza nós todos teremos. E podemos fazer isso com mais tranquilidade do que costumamos fazer. Mas se a gente tem esse alimento, né, do que é feito esse alimento, afinal, né? Do que ele é feito? E aqui nós começamos a, de alguma forma, entrar no centro dessa fala de Jesus, eu sou o pão da vida. E para nos ajudar aqui, no nosso lar, Chico Xavier, né, que psicografou o nosso lar, no caso André Luiz, escrevendo por meio de Chico Xavier, no capítulo 18, ele traz o nosso lar um capítulo que chama-se Amor, Alimento das Almas. E nesse capítulo tem um diálogo da dona Laura com o André Luiz, em que ela afirma algo que parece bastante simples, mas não é. Tá? Ela diz assim: todo o sistema de alimentação do universo, em todas as esferas da vida, tem no amor a sua base profunda. A alma pode ocupar-se de muitas coisas, mas a única que verdadeiramente a nutre é o amor divino. E isso é muito, muito interessante. Todos nós aqui entendemos intuitivamente, né, sentimentalmente, o quanto isso é verdade. E quanto mais se avança nos degraus da evolução, mais essa verdade fica evidente para cada um de nós. Ela chega a perguntar para o André se o amor divino não seria o próprio pão do universo. Olha que lindo isso, né? E com certeza é. E compreendendo assim, ou se isso é assim, o eu sou o pão da vida ganha um sentido mais pleno, né? Jesus é, para a humanidade terrestre, a personificação mais completa desse amor. Um amor que já se sustentava muito antes de nós tomarmos consciência de nós mesmos. Assim como uma criança, um bebê, que só vai tomar consciência do amor que a sua mãe e seu pai deram para ele desde o início, só quando começam a atingir consciência e maturidade. E que segue sustentando, né, esse amor de Jesus, que vem de Deus,
segue sustentando até o espírito mais rebelde, o espírito mais endurecido, mais afastado da lei de Deus. E isso é mais lindo ainda. Então ninguém, em nenhuma condição, fica fora dessa mesa onde é servido esse pão divino. E é algo que a gente vai tomando consciência ao longo do tempo, né? O mesmo diálogo do nosso lar traz um desdobramento que muda para nós uma leitura de outra frase que é bastante conhecida, né? Quando Jesus diz e orienta, amai-vos uns aos outros. Dona Laura, lá, né, no livro, observa que ele não tinha em mente apenas a prática da caridade como dever, né? Ele estava nos orientando, eu acho muito bonito isso, ela estava nos orientando também a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da generosidade. Então, se o amor é o alimento das almas, essa orientação é mais literal ainda do que nós podemos supor. As trocas verdadeiras, como no caso a amizade das almas que se afinam, a compreensão que sustenta alguém no momento difícil, não são gentilezas, são alimentos sólidos, passando de um espírito para o outro. Isso é muito interessante, né? Então, pensa na sua vida, eu penso na minha vida aqui, sem um vínculo que realmente a sustenta, né? E a afirmação deixa de ser apenas uma força de expressão, né? A gente começa a compreender que o que nos alimenta, o que nos nutre, são as nossas relações afetivas, em que nós nutrimos esse amor que vem de Deus e que se espalha nessas relações que nós buscamos nutrir. E quanto mais nós nos nutrimos delas, mais forte nós ficamos. E não por acaso, na cultura de Jesus, que Jesus viveu, nessa cultura hebraica, o pão ele era o símbolo da comunhão. O momento da alimentação era algo muito, e continua sendo para o povo hebreu, né, um momento de maior comunhão. E o pão é esse símbolo maior, de comunhão entre as pessoas que estão ali se alimentando. E ele, quando se reunia à mesa, ele partia o pão e distribuía a cada um. E esse é um símbolo que a própria Igreja Católica, né, se apoderou, né, assumiu na figura do padre, quando parte ali, compartilha a Eucaristia, né? E o gesto era tão característico que, né, na passagem de Emaús, os discípulos eles só reconhecem, né, depois da ressurreição, ali nos Atos dos Apóstolos, no momento em que ele parte o pão. Eles encontram, os discípulos encontram uma pessoa, né, já fisicamente, que ele apareceu, se materializou, e eles, conversando, só reconheceram que era Jesus quando ele partiu um pão em um momento em que eles se reuniam. E a própria palavra, na verdade, companheiro, né, ela guarda essa origem, que é uma origem latina, é compane, né, que quer dizer aquele que reparte o pão comigo. Olha que bonito isso, né? Então, Jesus é o grande companheiro, é aquele que reparte o pão divino com a gente todos os dias, antes mesmo de nós nos darmos conta que éramos seres espirituais, ou que somos seres espirituais. E Paulo também tem, na primeira carta aos Coríntios, né, ele fala, ele leva, mostra o quanto esse símbolo, ele leva isso às últimas consequências, esse símbolo do pão. Ele diz assim, todos somos um só corpo e um só pão, que também foi utilizada pela Igreja Católica. E muito bonito, de certa forma, ritualisticamente muito bonito, né? E essa frase, ela merece ser levada sempre muito a sério por todos nós, e em toda a radicalidade que ela contém. Se o pão é a identidade do Cristo, e nós somos, de alguma forma,
esse mesmo pão compartilhado, então a vida espiritual de cada um nunca foi um projeto solitário, né? Ela, a vida de cada um está amarrada à vida de quem come do mesmo pão. Então, quem desperta para isso começa a perceber que pertence a uma só família, a grande família humana, cujos laços, né, de fraternidade, um dia, né, haverão aí de se estabelecer plenamente na Terra, quando esse reino de Deus realmente se manifestar por completo em todos os corações. E há um outro aspecto dessa escolha, né, de cada espírito que se converte a esse movimento de luz, que diz bastante, e é bastante, e pode ser discreto, né? O governador espiritual, no caso Jesus, do nosso orbe, que é o espírito mais puro que já passou na Terra, ele vem e escolhe para se identificar com o mais singelo dos alimentos, o pão, né? Ele podia se identificar com outras iguarias, né? Não, mas ele se identificou com o pão. E o Emmanuel comenta para nós essa escolha no capítulo 143 do livro Palavras de Vida Eterna, e ele observa que o pão é sempre o pão. Os mesmos ingredientes, é um alimento universal de todas as culturas. Água, fermento, farinha e sal. E ele ainda acrescenta que ele dá um toque, com um toque de humor, assim, que é bastante próprio do Emmanuel quando a gente lê vários livros dele. Coloque-se alguma coisa, ou se acrescenta-se alguma coisa no meio do pão e já não é mais pão, ele diz, é sanduíche. E eu acho muito interessante, né? É bastante engraçado. Mas por trás dessa graça que ele traz, né, que ele apresenta para nós, tem uma lição bastante séria. E a gente pode conectar isso com o próprio Kardec, quando ele traz, os Espíritos respondem a pergunta 926, no Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta aos Espíritos se a sociedade, né, ao criar novas necessidades, não cria também novas aflições. E a resposta dos Espíritos é bem direta. Eles dizem que a maior parte dos males terrestres, a maior parte, nasce das necessidades fictícias criadas pelos próprios seres humanos. Então, quem limitasse seus desejos de alguma forma e não invejasse, né, o que está acima de si, se pouparia de muitos males, segundo o que os espíritos estão trazendo, né? Porque o mais rico é o que tem menos necessidades. E essa é uma frase, para mim, que é um pensamento que chama muito a atenção. O próprio Jesus mostrou isso, né? Ele era o que tinha menos necessidades. Inclusive, não tinha nada, né? Como ele mesmo diz, não tem uma pedra para colocar minha cabeça. E é aquele mais rico. Então, como, como nós precisamos dessa resposta numa era que vivemos tão urgente, nessa era de consumismo, né? Que já é bastante antiga aqui entre nós, mas agora ela parece que entrou num estado maior ainda, em que nós somos quase doutrinados a acreditar que nós seremos realmente felizes por aquilo que nós possuirmos e por aquilo que nós consumirmos. E esse verbo é muito forte, porque nós queremos possuir e consumir tudo, né? E, inclusive, possuir pessoas, né? Então, compramos, na verdade, uma ilusão e corremos atrás delas, gastando saúde e tempo. Saúde e tempo. Alcançar cada meta, né, nós descobrimos que ela não satisfaz. Ela atende uma necessidade e não estamos desqualificando ela, mas ela não satisfaz. E a partir, né, e partimos para uma seguinte meta, partimos para um seguinte objetivo.
num percurso que não leva a lugar nenhum, muitas vezes. E quando não quanto mais possuímos, mais aflição nós vamos criar, né? Daquilo que mais possuímos do ponto de vista de não necessário, né? Porque agora, na verdade, há mais coisas para proteger, mais coisas para manter, mais coisas para se ter medo de perder, né? Percebe-se quando a gente está num condomínio, né? A gente está fechados com medo do que nos roubem, né? E até que a vida, nessa pedagogia toda, né, leve os castelos de areia que nós vamos construindo, para, de certa forma, nos obrigar a examinar sobre que base nós estamos construindo a felicidade, sobre o que está fora de nós, ou sobre o que está dentro de nós, e, portanto, para sempre conosco, né, é o que leva a pensar e a refletir essa mensagem de Jesus. Tem uma história que envolve o Chico, que diz que quando ele estava conversando com uns amigos sobre a prece do Pai Nosso, na passagem do Pão Nosso de cada dia, ele resumiu tudo isso numa frase, tudo isso que a gente vem refletindo aqui numa frase, né? Talvez você já conheça. Enquanto a gente se contenta com o pão, está tudo bem, ele diz, né? Os problemas começam na manteiga, na geleia, no patê, nas coisas que nós queremos colocar e muitas vezes não temos a condição, né? Então, primeiro a manteiga, né, depois a geleia, depois qualquer outra coisa, e a fila aqui fica interminável, né? Então, muitas vezes nos basta caminhar pelo interior do país ou de alguma cidade para encontrar a gente de vida muito difícil, né? Sem posses, com um sorriso, mas do rosto que muitas vezes nos chama atenção e que nos desarma, né? E a pergunta, ela vem sozinha nesse encontro de pessoas com esse perfil e com essa manifestação. O padrão de vida que a gente tem perseguido, né, tem me trazido a felicidade que eu digo buscar de verdade, é uma reflexão que fica para todos nós, né? E é a mesma lição que o Francisco de Assis viveu, se despojando ali de tudo, né? E que reflete muito bem uma frase do próprio Leonardo da Vinci, que geralmente é atribuída a ele, e em que ele diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação, né? Então, no que é simples, nada falta e nada sobra. Há apenas o essencial. E se apresentar como pão, no caso de Jesus, e não como um banquete, olha que importante isso, né? Não como uma iguaria, Jesus nos mostra, pela própria forma de se apresentar, que o caminho da fartura verdadeira não passa por acumular camadas, passa por voltar ao essencial. E Jesus acrescenta que come desse pão, ou melhor, que quem come desse pão ganha a vida eterna. E aqui a frase pede para nós duas leituras, porque é mais exigente do que possa parecer, né? A primeira, comer sozinho não basta. No corpo, de nada serve o alimento que não é digerido. E a digestão que decompõe e incorpora na nossa estrutura, transformando-se em energia e em vida, né? No espírito, o processo é equivalente, né? O processo é igual. Ouvir uma boa exposição, alguma boa reflexão, ler uma boa página de um livro, se emocionar com um estudo ou em um estudo, né? Isso é comer. O que nós estamos fazendo aqui é comer, né? Digerir é uma outra operação. E aí é onde nós precisamos meditar, porque digerir é uma operação de meditar sobre o ensinamento até quebrar ele e incorporar ele à nossa conduta.
Então, é um processo de digestão. E até que, ao se incorporar na nossa conduta, até que ele apareça na forma como nós reagimos, como nós agimos, como nós tratamos as pessoas, como nós atravessamos as dificuldades. E aí, só então, só nesse momento, o alimento foi de fato assimilado e se tornou útil, né? E é bem importante a gente considerar isso, né? Quantas vezes nós consumimos muitas coisas e por uma intolerância, por uma dificuldade de digestão, nós não incorporamos esse alimento, né? E isso é equivalente com o corpo, com o espírito. E aí fica uma pergunta para nós que é um tanto incômoda, né? Que eu gosto de pensar nisso. Quanta coisa boa nós já comemos, né? Nesta e em tantas outras manhãs de estudo aqui, ou em outros momentos, em outros lugares, e que nós nunca digerimos. Então, o próprio Leon Denis diz assim, muitas vezes é melhor a gente ler menos e refletir mais, né? Quando ele está dizendo isso, é o equivalente a dizer assim, vamos ler aquilo que a gente leu, vamos conhecer aquela informação que nós estamos buscando, mas vamos digerir ela. Vamos refletir para conseguir digerir e colocá-la em prática. E a segunda visão é, quando ele fala de vida eterna aqui, não é uma promessa sobre o depois, sobre depois que a gente desencarnar. É uma mudança de qualidade que começa agora, e pode começar agora. Porque viver é muito diferente de existir. E existir é atender às demandas da matéria, que é comer, dormir, produzir, consumir, sem consciência do que se é. E como que a gente vai, de certa forma, alcançar essa felicidade plena sem antes saber quem se é? Viver, no entanto, né, consciente disso, é atravessar a experiência física com a consciência da própria realidade espiritual. E a partir dela, a gente começar a fazer planos que não terminam no limite do túmulo. Um plano para o espírito. E a maioria de nós planeja só para o aqui e agora. Mas se nós somos espíritos, né, e nós vamos desencarnar um dia, se a vida não se encerra com esse corpo, né? É a vida eterna, como o Espiritismo nos mostra. Por que não construir desde já aquilo que permanece dentro de nós, no espírito? E a proposta, num resumo, né, é essa: inserir o tempo transitório de cada dia o máximo de eternidade, como diz Emmanuel, né? E que é uma ideia de uma frase que também circula nos livros do Guimarães Rosa, né, que ele diz que essa vida precisa ser um instante eterno, né, e guardar essa eternidade para que a gente realmente possa sentir que ela pode ser levada além dessas questões materiais. Falta, na verdade, para nós, aqui ainda, para finalizar, uma peça bem importante, que ela impede para nós que tudo isso vire um projeto individual, né, de bem-estar espiritual. Na cena de multiplicação dos pães, quando a tarde vai caindo e a multidão começa a ter fome, os discípulos chegam para Jesus e, e pedem para que Jesus despeça as pessoas ali, mande elas embora, né? E diz assim, nós não temos como alimentar eles. E a resposta de Jesus, ela é curta e bastante desconcertante para eles, né? Ele diz assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, vão lá e dá vocês mesmos de comer para eles. E é interessante porque daí se a gente pensa, se ele é o pão, por que a responsabilidade recai sobre quem está ao lado, né? Por que ele diz para os outros dar o que comer? Porque nós fazemos sem perceber exatamente o que os discípulos fizeram. Diante de alguém com fome espiritual, precisando de atenção, de uma palavra, de presença, muitas vezes nós terceirizamos para o alto. Nós vamos orar pela pessoa, nós vamos pedir que Jesus dê um jeito naquilo.
né? Que a espiritualidade atenda aquilo, sem considerar que talvez ela tenha, a espiritualidade, Jesus tenha aproximado da gente, de cada um de nós, porque nós éramos, ou que nós somos, o instrumento de que a espiritualidade precisava naquele momento para alcançar aquela pessoa. E a prece não substitui o gesto, né? Ela deve acompanhar esse gesto. E é importante nós considerarmos isso. É óbvio que isso não se dá com tudo e todos, né? Mas a gente sabe quando alguém se aproxima e a gente pode ser um instrumento. E é importante nós considerarmos aqui uma certa aritmética nessa cena, né? É literalmente uma aritmética, que é algo exponencial. Quando, para alimentar aquelas centenas de pessoas, Jesus precisou de 5 pães apenas, né? E 2 peixes, que alguém já tinha nas mãos ali, era uma outra pessoa que já tinha. E é importante a gente entender que o pouco que nós incorporamos, é o que ele está tentando mostrar nessa imagem, é exatamente o pouco que ele precisa, Jesus, para multiplicar. Então, não imaginamos, na verdade, o alcance, muitas vezes, de uma ação no bem que nos parece pequena, né? O exemplo, isso muitas vezes é multiplicar, muitas vezes não, é multiplicado esse bem, esse pequeno bem que nós fazemos por Jesus e por Deus. Tem o exemplo do próprio Chico Xavier, está aí para a gente, né? Quantos bilhões de corações foram ah, e seguem, na verdade, sendo alimentados. Nós estamos aqui sendo alimentados nesse momento pela obra de um único homem que entregou os seus pãezinhos para Cristo multiplicar, né? Através de todos esses espíritos que vieram por meio dele. Então, se cada um de nós se esforçasse por, se, por esse patamar de serviço no próprio alcance, né, no seu raio de alcance, né, o que seria desse país, o que seria desse mundo, né? Então, o convite não é acumular esse pão, e sim levar adiante, sem proselitismo, né, sem querer defender uma causa, porque nunca foi essa a proposta do Evangelho, nem do Espiritismo, mas pela demonstração viva, né, que se alimenta, quem se alimenta desse pão se torna uma presença esperançosa, uma presença plena, e isso é o que alimenta os irmãos ao nosso redor, quase sem esforço, pelo simples modo de estar no mundo. E, para finalizar, eu guardei aqui para o final uma reflexão que eu considero bastante exigente, né? Ela é bastante exigente, é uma das mais exigentes, porque pede que nós olhemos para dentro de nós, né? Assim como existem famintos no mundo, né? Há sem número, né? Inúmeros famintos em nosso mundo interior, nesse interno, que são sentimentos e personalidades que carecem desse pão para se renovar. O Emmanuel, ele dedica esse tema numa mensagem chamada Banquete Interior, no livro Construção de Amor. Ele parte de uma imagem evangélica, né, do evangelho, do reino de Deus, comparando esse evangelho de Deus, que é a própria vida do Jesus, a um banquete. E ele propõe o seguinte: quando o conhecimento do evangelho chega até nós, começa a se organizar no nosso íntimo uma festa. E o detalhe decisivo, né, é a lista de convidados para essa festa. E essa reflexão é belíssima. Não são as nossas partes já iluminadas. São os estrupiados e os excluídos que moram dentro de nós. E quem são esses estropiados e os excluídos? O orgulho, que é inimigo do nosso progresso, a vaidade, que é companheira dos nossos desequilíbrios, a preguiça mental, que paralisa os impulsos nossos de servir, o egoísmo que nos cristaliza da ignorância, na ignorância, na verdade, o ódio
que o ódio antigo, muitas vezes, que nos inclina à vingança, à ingratidão, o desânimo encarcerado no medo de agir. Dessa forma, com Jesus, né, se banqueteava da mesma forma como Jesus banqueteava com os publicanos e os pecadores no seu tempo, o Evangelho nos convida a sentar à mesa com os publicanos e pecadores do nosso próprio mundo íntimo. E isso é lindo, gente, isso é muito lindo, essa reflexão. Enquanto essas partes ficam excluídas, muitas vezes ignoradas, reprimidas, né, elas são tratadas como se não existissem dentro de nós, como se nós não fôssemos egoístas, vaidosos e orgulhosos, e nós somos ainda em muito, né? Elas continuam produzindo uma aflição que sempre aconteceu dentro de nós, só que sem supervisão, sem orientação. E aqui é uma inversão profunda, né? Porque quando nós ouvimos amai-vos uns aos outros, ou amai-vos os vossos inimigos, principalmente os inimigos, pensamos logo em inimigos externos, né? Mas os adversários mais persistentes da nossa paz não estão lá fora, moram em nós e nos acompanham de longa data. Então, convidá-los ao banquete não é aprová-los nem alimentá-los, é olhá-los de frente com a mesma paciência com que o Cristo olhava e o que todos rejeitavam. Então, ele olhava a todos, inclusive os pecadores e os publicanos, né? E o Emmanuel encerra com uma promessa para nós nessa reflexão. Acolhidos e trabalhados, esses velhos companheiros, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a preguiça, né, esses companheiros de jornada evolutiva, se converterão em cooperadores do nosso reajuste. Então, é acolhê-los, né? A verdadeira felicidade, então, meus irmãos, segundo ele, só existiria quando todos nós estivéssemos à mesa, a esse grande banquete, inclusive os que temos vergonha de convidar. Então, convidemos os nossos orgulhos, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, a nossa preguiça para banquetear no Evangelho. E aí, nós vamos realmente entender e acolher e fazer com que eles evoluam juntamente com a gente. E, finalizando, eu volto para o ponto de partida nossa. Aquela falta que nós sentimos sem saber do que, né? A multidão daquela cena que nós falamos anteriormente também sentia, né? E, na verdade, confundiu com a fome do pão comum, assim como a gente confunde diariamente. E por isso seguia voltando para procurar Jesus, insatisfeita, atrás de mais daquele pão físico. E nós fazemos o mesmo, só que com outras coisas no lugar do pão. E o que o Evangelho nos propõe não é o fim da fome, né? Não é o fim do passe no centro espírita, não é o fim de muitas coisas que ajudam o corpo e o corpo físico, mas o encontro com o alimento à altura dela, né? Um alimento à altura dessa fome, que é a fome espiritual. Reconhecer que a fome mais importante é a do espírito e que ela não se resolve com o que passa, né, com o que se sacia depressa. Cuidar todos os dias da qualidade do que comemos por dentro e o que estamos digerindo, né? Lembrar que a substância desse alimento é o amor e que ele circula quando alimentamos uns aos outros. Então, desconfiar de cada necessidade nossa promete muita felicidade, mas que só entrega aflição. Essa é uma reflexão importante. E digerir aquilo que recebemos e que já recebemos e iremos receber até virar conduta. Aquilo que é bom, obviamente, né? E entregar os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes a Jesus
em vez de terceirizar esse gesto, né, entregar para o próximo. E Jesus vai multiplicar isso. E quando nós sentarmos à mesa, primeiro, né, com as partes de nós que preferimos deixar do lado de fora, que nós tenhamos consciência disso. Então, quando aquela fala sem nome voltar, né, aquele desejo, aquele sentimento de falta voltar para cada um dos nossos corações, que a gente possa se lembrar que há mais de 2000 anos, alguém veio à Terra e se apresentou exatamente para atender essa fome, dizendo para todos nós: eu sou o pão da vida. Que nós possamos receber esse pão do alto, sentar à mesa do grande banquete, primeiro em nós, e depois estendê-la ao mundo pela fraternidade que nós já soubemos semear. O mundo carece desse pão, meus irmãos, demais, né? Que nós possamos ser os multiplicadores com o auxílio do Mestre Jesus, né? Que a paz desse Mestre e do nosso Pai esteja com todos nós. Muito obrigado. Vou pedir para que todos aqueles que quiserem abrir para reflexão aqui, possam levantar a mãozinha aqui que eu vou liberando para fala, por favor. Deixa eu abrir aqui, o Renato levantou a mão aqui. Pode falar, Renato. Bom dia, meu irmão. Bom dia, mestre Juliano. Bom dia a todos. Aquele dito de Jesus: quem vem a mim nunca terá fome, sede, frio, nunca estará sozinho. Ajudar nossos irmãos também é uma forma de ir a Cristo. Pelo que convido a todos a aproveitar esse fim de semana para irmos em nossos armários, nossos guarda-roupas e ver, sempre tem alguma peça de roupa que não estamos usando, não sei por que ainda está lá. Por favor, isso pode minimizar o frio de muitas pessoas. Nós não temos a qualidade para multiplicarmos como Cristo fez, mas se eu e você, ao sair de casa, levarmos uma banana, uma laranja, enfim, uma fruta, um pão, para doarmos a alguém necessitado, estaremos somando. Mas se eu e você, além de termos esses gestos, passarmos essa ideia para outras pessoas, quem sabe nós não estejamos também multiplicando. A tua palestra foi magnífica. E aquela história do banquete, eu vou usar lá no Harmonização, que quantas consulentes nos chegam que estão precisando ir a esse banquete. Era isso, muito obrigado. Você foi maravilhoso novamente. Obrigado, Renato, pela participação. Muito obrigado. Bela lembrança essa tua. Né? Vou passar para a Simone aqui agora. Pode falar, Simone. Muito bom dia. Simone, eu acho que o teu áudio tá... Pode ativar o teu áudio aí. Sim. Tá. Tô liberando aí, agora eu posso participar. Bom Isso. dia a todos, bom dia, Juliano. Dia. Eu gostaria de te agradecer, porque eu acho que foi, como se diz, de uma forma bem... Não caiu só as fichas, caiu o orelhão inteiro, né? Eu acho que foi muito interessante os exemplos e eu queria te agradecer muito. E quando que vai estar disponível a tua palestra no YouTube? Eu vou tentar disponibilizar ainda esse final de semana, tá?
Eu vou Tá, tentar até porque eu domingo, no máximo segunda. gostaria de divulgar e também de ouvir mais, porque foi assim para mim foi muito claro e foi assim, você conseguiu. Parabéns, te agradeço por tudo. Obrigado, agradecemos a Deus e a Jesus por nos permitir estar aqui, Simone. Sim, exatamente. Muito Obrigado. obrigada. Um bom final de semana para todos. Obrigado. Bom final de semana também para ti também. Vou passar aqui para a Cleia. Cleia, pode falar, por favor. Já está habilitado aqui para tu participares. É. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Sempre maravilhosa essa palestra do Evangelho, que nos alimenta, né? Textos que nos alimentam de tanto tempo, né, Juliano? Quantos anos? Quantos anos e tão atual, né? E, claro, pelo nosso trabalho também, né, Juliano, de evangelização na Casa de João Pedro, e com esse teu trabalho de evangelização aqui, através da leitura do Evangelho, está nos trazendo uma responsabilidade de multiplicar. Exatamente como o Renato disse. Então, nós tivemos momentos da nossa história com muitos mentores, com muitos, né, cuidadores, e veio Jesus consagrar, eu acho que o último livro, digamos assim, que foi a passagem dele, não a Bíblia, né, mas ele como presente, como pessoa, né, como espírito, estar em nossa memória, para que a gente, né, eu acho que ele foi o que consagrou para que a gente possa caminhar e multiplicar, né? Ele escolheu alguns, mostrando que sim, era possível e foi possível. Foi tão possível que a presença dele se manteve por tantos anos, através dessas observações, das escritas, que é como a gente está fazendo hoje, né? Através da tua leitura, do teu estudo, né? Tu está passando para nós a tua percepção, a tua reflexão, para que a gente também possa ler e refletir e continuar multiplicando como está multiplicando, né? Então, eu acho que esse é o aprendizado sempre dos estudos da Casa de João Pedro, e eu tenho também passado isso nas palestras, que a gente possa cada vez mais ser mensageiros dele e multiplicadores desse alimento. Para nós, somente, né? Que a gente precisa imensamente para que a gente possa passar com qualidade, com carinho para todos. Perfeito, perfeito. Lindo, né? Excelente reflexão e que ela possa, e que se for necessário, que usemos palavras, né? Como diria Isso. o Francisco, que se for necessário, que usemos palavras. Não precisamos mais de milagre. Exato. Nós precisamos de palavras agora. Comportamentos, atitudes, isso mostra muito, né? Aqui a gente está fazendo um alongamento, né? Um aquecimento espiritual, para depois Exato. a gente realmente praticar os 100 metros rasos aí. Exatamente. Obrigada pelo estudo. Eu que agradeço a presença e a participação. Muito obrigado. Obrigada. Vamos ver se tem mais alguém. Tem mais que gostaria de compartilhar suas percepções, suas reflexões. Fiquem à vontade. Ainda tem um tempinho aqui. Esse momento é muito importante para a gente fazer uma troca, né? Que, como a própria Cléia falou, o que a gente busca trazer aqui é um ponto de vista, é uma reflexão que vai sempre se somar a todas as demais reflexões de todos vocês e para produzir algo de bom, né? Um alimento que possa nutrir outros corações. Então, quem tiver alguma outra contribuição, fique à vontade. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma contribuição, eu gostaria só de relembrar aqui, mais uma vez,
a campanha da Casa de João Pedro para a gente acumular, buscar, né, receber de todos aqueles que tiverem aí alguma coisa excedente, né, ou que queiram comprar, doar dinheiro para distribuição de cobertores, né, de tudo aquilo que possa aquecer o coração e o corpo desses irmãos que estão necessitados, possam buscar, tem no site da Casa de João Pedro, ou buscarem na Casa de João Pedro mesmo, todas as informações em relação a isso. Eu vejo que aqui muitos já participam dos grupos, já estão, que puderem multiplicar, será muito lindo. E que, acima disso, também, né, e tão importante quanto, como nós estudamos aqui, possam poder distribuir aos corações que estão, muitas vezes, com o frio do medo, com o frio da iniquidade, com o frio da indiferença, possam levar o cobertor do acolhimento, né, as meias da esperança, né, que buscam encontrar o casaco da fraternidade e levar esses corações, quanto for possível, a cada um de cada um de nós aqui, esse bem e distribuir esse pão divino que veio por meio do Mestre Jesus. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês a presença, a paciência de estarem aqui nesse estudo e que a gente possa se ver no próximo encontro aqui. Tá? Fiquem com Deus, com a paz de Jesus. Um beijo no coração de vocês.